Flamengo e Corinthians, o confronto pelas semifinais da Copa do Brasil, desde o início ele foi marcado por uma guerra de narrativas, né? Desde o início com a briga entre as diretorias pela mudança da data do segundo jogo, né? Onde a diretoria do Corinthians queria se beneficiar de jogar contra o time praticamente reserva do Flamengo, já que seria impossível utilizar os jogadores que estavam convocados e servindo as suas seleções na data FIFA, seria impossível utilizá-los. E o Corinthians, obviamente, não é besta nem nada, queria jogar contra o time reserva do Flamengo ou alternativo. E as narrativas começam desde aí, desde quando a CBF opta por atender o pedido do Flamengo, não dizendo que atendeu o pedido do Flamengo, usando outras justificativas, mas muda a data do segundo jogo para permitir uma isonomia, ou seja, os dois times jogarem com as suas forças máximas nesse confronto. E aí, óbvio, a imprensa de São Paulo ela entra nessa discussão e tenta criar uma narrativa pró-Corinthians, mas uma narrativa que não se sustentava na realidade de forma alguma, muito pelo contrário. Mas isso mostrou a falta de profissionalismo, isenção e quão são bairristas, clubistas esses jornalistas, né? E aí a minha crítica não é só para os jornalistas de São Paulo, não. Infelizmente a nossa mídia esportiva ela é muito sustentada, ou melhor dizendo, ela é muito envolvida com clubismo e bairrismo. Infelizmente é assim, isenção não tem, então você acaba tendo sempre essas narrativas. Ficou muito evidente que a mídia de São Paulo tentou equilibrar o confronto, criando narrativas pró-Corinthians, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Mas antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal. É realmente muito importante que se inscreva. Deixe aqui o seu like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para um número maior de pessoas. Claro, comente se você concorda, se você não concorda, se você gostou ou não do conteúdo. O importante é interagir, por isso deixe aqui seu comentário e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema, a mídia de São Paulo, como eu disse, tomou o partido, obviamente, como sempre tem feito, e criou narrativas que não se sustentam ou até que, de um ponto de vista ético e moral, são bem questionáveis, né? Eu posso citar duas narrativas em especial, que é a questão da mudança da tabela do segundo jogo, permitindo que houvesse uma isonomia entre os dois times, que poderiam usar suas forças máximas no confronto. E claro, o Corinthians não queria que alterasse essa data, porque ele ia poder enfrentar o time reserva do Flamengo, e sabendo da sua inferioridade técnica, seria muito melhor. Mas convenhamos, isso aí do ponto de vista esportivo, do ponto de vista ético, não se sustenta, né? Você querer prejudicar seu adversário para que ele não use a força que ele tem, que ele investiu e contratou no jogo contra você, você querer usar de um erro de calendário para jogar contra o seu adversário enfraquecido, isso não se sustenta. Mas aí a mídia de São Paulo, ela tenta, jornalista do UOL, canal Placar TV, cria uma narrativa de que o Flamengo está sendo beneficiado pela CBF. Que benefício? Se a gente for verificar benefício mesmo, quem foi beneficiado foi o Corinthians, porque ele pegou o Atlético Paranaense, o adversário que ele briga ali para não cair, e aí sim uma decisão para ele, era um jogo decisivo, pegou seu adversário enfraquecido, porque o melhor jogador do time do seu adversário estava cedido para a seleção do Uruguai, jogou, e quando foi jogar na quinta-feira contra o Corinthians, devido ao desgaste, se machucou durante o jogo e não pôde mais jogar, ou seja, teve um time enfraquecido, enquanto que ele, Corinthians, não tinha nenhum jogador importante cedido à data FIFA, não que fosse titular ou algo do tipo, tanto que jogou com seu time titular contra o Atlético Paranaense e em nenhum momento foi prejudicado. O jogo terminou 5-2 para o Corinthians. Então, quem foi beneficiado? Aí, essa narrativa, a mídia conta, e eu vi até um comentário da jornalista Ludmilla, numa das lives do UOL, que tendenciando, né, dando a entender que Vasco e Corinthians deveriam passar para a final da Copa do Brasil, que ela torceria para isso, não falou com essas palavras, senão abriria aspas aqui,
mas que ela achava que passaria Corinthians e Vasco, e deixando a entender que passaria os dois times que estavam corretos e não estavam sendo beneficiados pela CBF. Beneficiado como? Né? E, de novo, colocando como se o Flamengo fosse malvadão e o Corinthians a vítima. O Corinthians a vítima, o Corinthians que dá calote, que compra jogadores sem poder pagar, que compra jogadores de clubes que estão disputando o mesmo campeonato que ele, não paga os jogadores e usa esses jogadores contra esses clubes que são seus credores. Exemplo clássico de Cuiabá, que vendeu o Ranieri para o Corinthians e o Corinthians não pagou e está usando o Ranieri para disputar a permanência na Série A contra o Cuiabá, e usou o Mateuzinho contra o Flamengo na Copa do Brasil, sendo que não pagou pelo Mateuzinho. E é o Corinthians que é a vítima e o Flamengo que é o malvadão. Onde se sustenta esse discurso? É óbvio que existe uma narrativa bairrista e clubista, e aí eu não sei se a jornalista ela não procura as informações corretas ou é por puro clubismo mesmo. Alguns jornalistas claramente são clubistas. No caso desse exemplo específico, eu não sei se foi falta de informação, mas, como eu disse, narrativas que não se sustentam, né? E aí essas duas narrativas vão ganhando peso e tentando, de alguma maneira, tendenciar, condicionar a arbitragem para o jogo de volta na arena, na Neoquímica Arena, como a gente viu que a decisão, na dúvida, as decisões eram sempre dadas pró-Corinthians, né? Isso é um fato, houveram vários lances duvidosos, não questiono a expulsão do Bruno Henrique, que para mim tinha que ser expulso, mas houveram vários outros lances de interpretação ou duvidosos, subjetivos, que foram sempre dados pró-Corinthians, claro, porque a arbitragem foi condicionada por uma campanha massiva da mídia uma semana antes do jogo. E aí vem uma outra narrativa: o Corinthians venceu o Atlético Paranaense e parece que o Corinthians tinha se tornado o novo Manchester City, né? O novo Real Madrid, e aí a tentativa de você tentar equilibrar o confronto contando uma narrativa de que o Corinthians era mais forte, quando o Corinthians tinha tomado um verdadeiro amasso do Flamengo no Maracanã e escapou por pouco de sofrer uma goleada. Mas aí a narrativa é que o Corinthians já estava classificado, né? Vários jornalistas dando declarações, o Benja, né, que até fez uma aposta com pilhado e depois teve que pagar, cantar o hino do Flamengo, mas já disse que o Corinthians estava classificado. Sormani, Quezada, jornalistas pouco isentos ali no canal Placar TV e que às vezes não tem nem informação correta do Flamengo e falam besteiras porque estão desinformados. Mas todos eles apostando que o Corinthians passaria, e parecia para mim que o Flamengo ia enfrentar o Manchester City, né? O Real Madrid, dando a certeza, a confiança com que eles contavam que o Corinthians ia passar do Flamengo, pelo simples fato de ter vencido o Atlético Paranaense, que é um time que está brigando para não cair. O Flamengo, com todos os seus desmandos e oscilações, está ali no G4, ou seja, existe uma diferença muito grande, uma falta de respeito. Eu não diria falta de respeito, porque isso para mim foi algo intencional, né, do jornalista, de novo, clubista, torcedores dos clubes de São Paulo, do futebol de São Paulo, e não tem nada de errado em você ter torcedor dos clubes de São Paulo, dos times de São Paulo, quando você não se declara isento, né? Quando você deixa isso de forma muito clara. Agora, quando você diz que é isento e não ser isento, ou seja, ser clubista, aí, na minha opinião, falta honestidade profissional mesmo. Bom, mas o que acontece? Ainda assim, fizeram de tudo, né? Durante o jogo, o Corinthians colocou ali as músicas da torcida, o hino do Corinthians no vestiário do Flamengo, e colocou caixas de som com os gritos da Fiel no vestiário do Flamengo, onde o Flamengo, esses jogadores se trocam, né? E aí o Corinthians foi criticado publicamente pelos dirigentes do Flamengo. E aí, quando questionado, o André Hernanes, que é porta-voz, André Hernanes, jornalista do UOL, que é porta-voz, parece ser porta-voz dos clubes de São Paulo, já foi em defesa, dizendo que tinha um evento para o sócio fiel e que, no final das contas, o som acabou
fugindo ali para o vestiário, mas foi um erro, não foi nada intencional da diretoria corintiana. Para com isso, né? Aí sim, ainda tem alguns jornalistas que tentam manter um mínimo de isenção. O PVC, em cima disso, comentou que foi uma falha do Corinthians, se havia um evento para o horário que o Flamengo estivesse concentrado no vestiário, esse evento deveria ser cancelado, ou deveriam ter mais cuidado para que isso não acontecesse, que inclusive é previsto em regulamento que não pode acontecer, e o Corinthians poderia ser punido, né? Mas isso, de verdade, vocês acham que foi um erro, foi uma falha ou foi planejado? É óbvio que foi. E esse tipo de coisa que acontece no futebol, tendo se ganhar fora de campo, é o que não deveria mais acontecer, de um lado ou de outro. Mas, como eu falei, essas narrativas não se sustentaram ou não se sustentavam na realidade. E quando a realidade confrontou, o que aconteceu? Todas essas narrativas caíram por terra e venceu aquele que merecia. Venceu aquele que paga suas contas em dias, que paga seus impostos, em detrimento daquele que dá calote, está dando calote a todo mundo e está sendo chamado de golpista. Desculpa, mas essa é a realidade dos fatos. E aí essas narrativas caíram por terra. E isso só mostra também o quão antiética e não profissional é a nossa imprensa esportiva, independente de qual estado. Eu cito agora a imprensa de São Paulo, porque foi um caso crasso que aconteceu entre Flamengo e Corinthians, onde existiu uma narrativa, uma disputa fora de campo muito grande. Mas ainda bem que, ao final das contas, venceu a disputa em campo. E aquele time que mais merecia, que mais fez por onde, saiu vencedor, independente de toda a narrativa antiética, desonesta que se contaram por trás e tentaram condicionar o jogo. Só que não conseguiram, porque, de novo, essas narrativas não se sustentavam na realidade dos fatos. Bom, mas aí eu quero saber a sua opinião a respeito, então deixe aqui seus comentários, é muito importante o que você achou, você concorda, não concorda, comente, deixe o like, que é muito importante para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo, distribua para o maior número possível de pessoas e, claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.